Boa noite a todos, graças a Deus. Graças a Deus, neste momento, vamos elevar nossos pensamentos ao Criador, aos mentores que nos acompanham e graças a Deus. Que essas energias curadoras cheguem a cada um de nós que se encontra aqui, aos filhos ausentes, que não conseguiram estar, mas que essas energias possam lhe trazer toda a tranquilidade, o amor e graças a Deus. Graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino e da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus, a primeira leitura vai ser do Evangelho, vou fazer o convite para a mentora Isis fazer a leitura, graças a Deus, hoje nós temos a palestra com a mentora Maria João, ela vai dar exemplos para nós, para seguir amor ao próximo, Então, cada um de vocês aí quiser participar, fique à vontade, tá? Graças a Deus por essas grandes oportunidades. Vamos fazer o convite para a mentora Isis, graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Página 271. Honrai vosso pai e vossa mãe. Piedade filial. O mandamento honrai o vosso pai e a vossa mãe é um corolário da lei geral da caridade e do amor ao próximo, visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama o seu pai e a sua mãe. Mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Quis Deus mostrar por essa forma que ao amor se devem juntar o respeito, as intenções, as submissões e a condescendência, o que envolve a obrigação de cumprir-se para com eles de modo ainda mais rigoroso tudo o que a caridade ordena relativamente ao próximo em geral. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que fazem, às vezes de pai e de mãe, aos quais tanto maior mérito tem, quanto menos obrigatório é para elas o devotamento. Deus pune sempre um rigor toda violação desse mandamento. Honrai o seu pai e a sua mãe. Não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los na necessidade e proporcionar-lhes repouso na velhice. É cercá-los de cuidados com eles, como eles fizeram conosco na infância. Sobretudo, para com os pais sem recursos é que se demonstra a verdadeira piedade filial. Obedecem a esse mandamento os que julgam fazer grandes coisas, porque dão a seus pais o estritamente necessário para não morrerem de fome, enquanto eles de nada se privaram, atirando-os para os cômodos mais ínfimos da casa, apenas por não os deixarem na rua, reservando para si o que há de melhor, de mais confortável, ainda bem quando não o fazem de má vontade e não os obrigam a comprar caro o que lhes resta a viver, descarregando sobre eles o peso do governo da casa. Será então aos pais velhos e fracos que cabe servir os filhos jovens e fortes? Ter-lhes-á a mãe vendido o leite quando o amamentava? Contou, porventura, suas vigílias quando eles estavam doentes? Os passos que deram para lhes obter o de que necessitavam? Não, os filhos não devem aos seus pais pobres só o estritamente necessário. Deve-lhes também, na medida do que puderem, os pequenos nada supérfluos, as solicitudes, os cuidados amáveis, que são apenas o juro do que receberam.
O pagamento de uma dívida sagrada, unicamente essa, é a piedade filial grata a Deus. Ai, pois, daquele que ouvida o que deve aos que amparam em sua fraqueza, que com a vida material lhe deram a vida moral, que muitas vezes se impuseram duras privações para lhes garantir o bem-estar. Ai do ingrato, será punido com a ingratidão e o abandono, será ferido nas suas mais caras afeições, algumas vezes já na existência atual, mas com certeza noutra em que sofrerá o que houver feito aos outros. Graças a Deus. Então, como hoje a palestra dá exemplo de amor ao próximo, né? O texto do Evangelho já vem nos trazendo esse grande exemplo, né? Que é honrar nossos pais e nossas mães. Então, não fala de obrigação, né? De ter aquela obrigação. Não é só respeito, é assisti-los, né? É dar o que há de melhor, né? Esse carinho, né? Então, é um grande exemplo, né? Para todos nós. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Neste momento, vamos elevar nossos pensamentos, né? Que essas energias curadoras cheguem ao nosso lar, aos nossos dormidores, né? Trazendo toda a tranquilidade a cada um de nós e graças a Deus e aos nossos familiares. Graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino e da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Vamos fazer o convite para a mentora Maria João trazer as palavras, né? O estudo sobre os exemplos para cada um de nós. Graças a Deus. Graças a Deus, boa noite a todos. Vamos começar com um texto de um exemplo prático aqui. Um exemplo prático de amor ao próximo seria ajudar um vizinho com alguma tarefa que ele não consiga fazer sozinho. Como carregar compras ou cuidar de um pet, isso demonstra cuidados e empatia, colocando-se no lugar do outro e oferecendo ajuda sem esperar nada em troca. Outro exemplo de amor ao próximo, ser voluntário em uma organização sem fins lucrativos, contribuir para causas que você acredita e ajudar a melhorar a vida de pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, ser gentil e respeitoso com todos, mesmo com aqueles com quem você discorda. Demonstra uma postura de respeito e compreensão, construindo pontes e evitando os conflitos. Oferecer ajuda financeira ou de outro tipo a alguém que precisa demonstra compaixão e disposição para ajudar sem esperar reconhecimento, ou vá com atenção e empatia, demonstrando interesse genuíno pelo outro, o que fortalece o vínculo e cria um ambiente de confiança. Perdoar é reconciliar-se com alguém com quem você teve desentendimento, demonstrar maturidade e capacidade de superar conflitos, reconstruindo a relação, compartilhar seus conhecimentos e experiências, compartilhando o que você sabe, você contribui para quê? Para o crescimento e desenvolvimento do outro. Praticar compaixão
é ter empatia em situação que não afetam diretamente a sua vida. Demonstra solidariedade e preocupação com o bem-estar de outros. Cultivar solidariedade. A solidariedade é fundamental para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Respeitar as diferenças, a diversidade de opiniões, crenças e culturas é um enriquecimento para a sociedade. Promover justiça social. A justiça social é a garantia que todos tenham as mesmas oportunidades e direitos, defender os direitos humanos. Defender os direitos dos mais vulneráveis é um testemunho do amor de Deus. Buscar justiça e apoiar os oprimidos são formas de amar, ativamente combatendo a justiça e promovendo a equidade. Quando defendemos os fracos e marginalizados, refletimos o coração compassivo de Deus. Essas atitudes refletem o amor verdadeiro que Deus espera que manifeste em nossas vidas diárias. Seguindo esses princípios, podemos transformar o mundo ao nosso redor, espalhando o amor de Cristo e a todos que encontrarmos. Aqui uns exemplos que falam, né, sobre ajudar, sobre compartilhar, ajudando sempre o próximo e a nós mesmos. A gente precisa fazer o melhor. Exemplo de amor ao próximo é a gente buscar dentro da gente. É a gente ir lá no fundo e falar, hoje eu quero ajudar alguém. Vou sair sem pensar em quem, sem escolher, vai saindo. O que primeiro aparecer, está precisando de ajuda, não importa quem é, se for um conhecido ou um desconhecido. Seja lá qual for, a gente deve estender a mão, deve ajudar. É isso que a gente tem que buscar, é para a gente mesmo, é dentro da gente mesmo. Será se hoje eu fiz uma caridade? Será se eu ajudei alguém? Eu estando ajudando alguém, eu ajudo a mim próprio. E é esse que é o bom de amar e acreditar e ajudar o próximo. Amar o próximo. 7 atitudes de amor ao próximo na Bíblia. Amar o próximo é um mandamento central na fé cristã. Jesus nos ensina a amar nosso semelhante como a nós mesmos, refletindo o amor de Deus em nossas ações diárias. A Bíblia está repleta de exemplos e orientações sobre como demonstrar esse amor. Sendo generoso, a generosidade é um ato de amor que demonstra a compaixão de Cristo. Compartilhe com vocês, tem com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Romanos 12, 13. Este versículo nos incentiva a ajudar os necessitados e sermos generosos, oferecer recursos, tempo e apoio a quem precisa. É uma maneira prática de viver o amor de Deus. Pequenos gestos, como compartilhar uma refeição, oferecer abrigo, pode transformar a vida e demonstrar a bondade e o amor de Deus. Perdoando. O perdão é um reflexo do amor incondicional de Deus por nós. Ela liberta tanto quem perdoa quanto quem é perdoado. Ao perdoarmos, abrimos nossos corações para a paz e reconciliação, permitindo que o amor de Deus cure feridas profundas e restaure relacionamentos quebrados. Sustentem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiveram uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Isso é Colossenses 3:13 é outro versículo que fala também, venha nos ensinar. E servindo com humildade. Jesus nos deu o exemplo de servir aos outros com humildade, pois servir com humildade é uma expressão genuína de amor. A humildade nos leva a colocar necessidade aos outros acima das nossas imitações. Atitude de Cristo, que, como rei, agiu como servo,
Quando ajudamos sem esperar reconhecimento, mostramos um amor desinteressado e puro, seguidos os passos de Jesus, aconselhando com sabedoria. Orientar o próximo no caminho certo é um ato de amor. Aconselhar com sabedoria e sinceridade ajuda o próximo a crescer melhor e a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Provérbios 27, 5. Dar conselhos baseados na palavra de Deus pode guiar as pessoas em suas decisões e fortalecê-las em momentos de dúvida, mostrar preocupações genuínas e oferecer orientação amorosa é uma forma poderosa de amar o próximo. Orando pelo próximo. A oração é uma poderosa demonstração de amor. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e ore um pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Quando oramos pelos outros, intercedemos em favor deles perante Deus, demonstrando nossa fé e amor. A oração fortalece os nossos laços e promove a unidade na comunidade cristã. Pedir a Deus pelo bem-estar do próximo é um gesto de amor ao próximo. Mostrando compaixão, alegre-se com os que se alegrem, chore com os que choram. Sentir e demonstrar empatia é um ato de profundo amor. Compartilhar as alegrias e tristezas do próximo fortalecer os laços de amor. A empatia nos permite compartilhar os sentimentos dos outros, oferecendo conforto e apoio em momentos de necessidade. Demonstrar compaixão, estar presente e ouvir atentamente são maneiras eficazes de mostrar que nos importamos genuinamente. Amar o próximo também significa lutar por justiça. Veja o que a Bíblia diz. Aprenda em fazer o bem, busque a justiça, acabe com a opressão, lute pelos direitos dos órfãos, defendem a causa da viúva. Os direitos humanos são a garantia que todos possam viver com dignidade e liberdade. Aqui vem nos falar um pouco, é os exemplos que tem, uns dos exemplos, porque tem vários exemplos na Bíblia, no Evangelho, onde a gente for pesquisar, tem muitos exemplos, né, de amor ao próximo, de você fazer algo bom para alguém, tem como seguir. Muitas das vezes as pessoas falam assim, você só fala disso, só fala de amar o próximo, amar a si mesmo, e a gente fica até pensando, queria ouvir outras coisas, mas só que o Cristo nos deixa todos os momentos, todos os evangelhos, na Bíblia toda, cada versículo tem ali essa passagem, tem uma frasezinha que a gente precisa amar o próximo, precisamos amar a nós mesmos. Isso é um ensinamento que o Cristo deixou para nós e que nós precisamos colocar em prática, precisamos seguir esses mandamentos, até mesmo para a gente se sentir melhor, para a gente fazer outras pessoas se sentirem bem com isso. Porque já pensou se a gente chega numa casa e nunca fala de amor, de alegria, vão chegar reclamando, falando da nossa vida, tá ruim, eu não consigo mais viver, né? Isso vai encher, talvez aquela pessoa está precisando de amor, de carinho, de uma palavra amiga, e a gente vai chegar lá, descarregar nela uma coisa e sair e deixar ela mais pesada ainda. É bom você visitar uma pessoa, fazer umas visitas, chegar, olha, tudo bem, olha, vim aqui falar uma palavra amiga, que você é muito bonita, você tem que sair, passear, divertir, né? Pôr essa pessoa para cima. Isso também é você fazer sua caridade, fazer seu amor, dar seu amor ao próximo. E no Evangelho, segundo o Espiritismo, o amor ao próximo é um princípio fundamental que se manifesta em diversas ações e atitudes. Exemplos inclui compreensão e empatia. É fundamental tentar entender as perspectivas do outro, mesmo que não concordamos com suas ações ou pensamento.
Isso implica em colocar-se no lugar do outro, buscando compreender as causas de suas dificuldades e sofrimentos. Isso é o julgamento que a gente não deve estar julgando a ninguém. Talvez uma pessoa está ali passando por uma coisa tão ruim, tão difícil na vida, e a gente fala, não, ele deveria fazer melhor, ele pode fazer melhor. Mas não é por que a gente não vai lá e pergunta, você precisa de ajuda? Você quer que eu faça algo por você? Posso fazer? Em vez de a gente estar falando, não, ele não sai dessa vida porque não quer. Né? Estender a mão, ir ao encontro, você precisa, está precisando de algo? Talvez eu possa te ajudar. Isso é bom a gente estar fazendo isso para as pessoas. Ir ao encontro das pessoas, a gente necessita de fazer isso. Amparo e socorro. Praticar o amor ao próximo é traduzir em ações concretas como ajudar o outro em suas necessidades, seja com auxílio material, emocional ou espiritual. É estar presente, disponível para oferecer ajuda quando necessário. Colaboração. O amor ao próximo também se manifesta na busca por um bem comum, na colaboração para a construção de um mundo melhor, onde todos possam viver com dignidade e felicidade. Perdão. Perdoar o próximo, mesmo que tenha sido ofendido, é um ato de amor, libertação. O perdão é uma ferramenta poderosa para superar o ressentimento e construir relacionamento mais estável. O perdão, às vezes, é muito difícil. Às vezes, uma pessoa magoa a gente, é muito difícil a gente perdoar. A gente fica com aquilo ali, eu não vou conversar com fulano porque ele fez isso para mim, eu preciso, eu não posso fazer isso não vou lá não. Mas só que é tão bom quando você perdoa, é tão gratificante você perdoar alguém, que esse perdão você vai ficar leve também. O perdão não vai ser só para ele, vai ser para você mesmo vai se perdoar. A gente perdoando o outro, a gente está nos perdoando. Paciência. A paciência é essencial para lidar com as dificuldades e desafios da vida, especialmente quando se trata de interações com outras pessoas. A paciência nos permite lidar com as diferenças e aprimorar a comunicação. Esse é que a gente precisa também respirar muito fundo, contar muitas ideias, às vezes, para a gente ter muita paciência, porque às vezes muitas das pessoas, até no trabalho, em casa mesmo, às vezes tira a gente do sério, você não tem paciência para nada, e você fica ali estressado, né? Mas a gente não pode fazer isso, a gente deve manter firme ali e pedir a Deus, pedir o Cristo para nos dar paciência, para nos ajudar a lidar com essa situação, porque é isso que ele fez. Quando ele estava lá na dificuldade, passando por muita dificuldade, que o Cristo veio aqui, passou por tudo aquilo, mesmo assim ele não desistiu e teve essa paciência para mostrar a gente, dar nosso exemplo para nos seguir. Então é isso que a gente deve seguir, a gente tem que ter paciência e compreensão para a gente poder seguir os caminhos do Cristo. Justiça e equidade. O amor ao próximo nos inspira a buscar a justiça e a equidade em todas as situações, lutando por um mundo mais justo e igualitário, onde todos têm a mesma oportunidade. Respeito à liberdade individual. O amor ao próximo não se limita a ajudar o outro, mas também a respeito à sua liberdade de escolha e de pensamentos. Cada indivíduo tem o direito de tomar suas próprias decisões, e o amor ao próximo implica em respeitar essa autonomia. Isso a gente fala aqui sempre, a mentora sempre fala, sempre nos ensina isso também, que a gente deve sempre respeitar as opiniões do próximo, né? Não é tudo que a gente acha que está certo para a gente, mas
Se a outra pessoa acha que tem que fazer daquele jeito, o que a gente deve fazer é respeitar. Nós não podemos julgar nunca, não devemos julgar o outro, devemos sempre estar respeitando o próximo, devemos sempre estar dando exemplo, né, de respeito, de amor, de compreensão, que o melhor a gente fazer, igual fala aqui, exemplo, o maior exemplo que a gente deve dar é você fazer a sua parte. Você fazendo ali, a pessoa vai te ver, você vai ser um espelho para aquela pessoa, ser um espelho para sua família, para ser seguido, fala, não, aquela pessoa está fazendo assim, e está bem, eu vou seguir os passos dela, vou no mesmo caminho. Não adianta você tentar forçar uma coisa com o outro. Tem que deixar eles decidir, porque todos têm o livre-arbítrio, né? Todos têm seus fala de cumprir aqui, seus deveres a cumprir aqui. Então, nós não devemos estar julgando ninguém, não devemos passar na frente de ninguém, devemos sempre de compreender as pessoas, só apenas oferecer o nosso amor mesmo e dar exemplos. Tem um exemplo muito bonito também que eu sempre estou lendo e até já teve a palestra aqui da mentora Elisandra, foi do Edivaldo, né? O querido Edivaldo. Ele até não está mais entre nós, né? Mas é um exemplo muito bonito de ser seguido, um exemplo de caridade, de amor ao próximo. Eu vi umas entrevistas dos filhos deles, mais já velho já, e ele ainda fala que não tem palavras, que ele não sabe nem como expressar o amor que ele recebeu e que hoje ele consegue doar aquilo que ele aprendeu, né? Então, assim, é muito bonito, é um exemplo muito bonito de ser seguido, da gente ver as palestras dele e de estudar mesmo e seguir em frente, porque quando a gente assiste as palestras dele, a gente tem vontade, não, nossa, eu vou fazer assim, eu quero seguir dessa maneira, porque é muito bonito, é um exemplo muito bonito de ser seguido. Em resumo, o amor ao próximo no Evangelho segundo o Espiritismo é um princípio abrangente que se manifesta em diversas ações e atitudes, buscando a construção de um mundo mais justo, fraterno e compassivo. Como eu já disse, a gente sempre busca isso, né? Busca levar sempre o amor às pessoas mais próximas da gente, e não só os mais próximos mesmo, que é família, mas sim os que a gente não conhece. Tem que fazer caridade para as pessoas desconhecidas, que a gente nunca viu, só às vezes a gente passa, vou ajudar porque eu nunca vi. Não, devemos sim ajudar a todos, devemos dar amor a todas as pessoas que necessitam. Foi isso, o Cristo não olhou a quem ele oferecia o amor, a quem ele oferecia ajuda. Quem chegasse, estava por perto, ele estava ajudando, ele estava ali sempre estendendo a mão. E é isso que a gente deve seguir também. E não é cansativo que a gente fala isso, não é cansativo de falar, de amar a si mesmo e amar o próximo, porque é isso que a gente aprendeu aqui. É isso que eu mesma aprendi isso aqui na casa Bem-te-vi. Eu aprendi como amar a mim mesma para depois amar o outro. Às vezes eu não pensava em mim, fazia só para o outro. Vivia sofrendo, eu ficava tão cansada, tão abatida, que eu não sabia nem o que eu fazer. Mas se alguém precisasse, eu estava ali, pronta para ajudar. Depois eu falei, gente, eu preciso cuidar de mim um pouco também. Primeiro eu preciso me amar para me poder conseguir ajudar o próximo. E hoje, graças a Deus, eu faço isso. Hoje eu já me cuido de mim, já sei como me amar, já sei o que me valorizar e consigo ajudar, sim, outras pessoas. Quando me procura, quando eu vejo que está necessitando de ajuda, se for com uma palavra, se for uma mensagem, eu estou ali pronta para ajudar. É isso que Cristo nos ensinou e é isso que nós devemos seguir. Essa que eu tenho para passar para vocês. Graças a Deus. Eu chamo a mentora. Dá uma palavrinha para a gente agora.
né? Graças a Deus, né? Vamos entrar em sintonia, né? Graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino e da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus, não é só agradecer a cada um de vocês que está aqui presente nesse dia de hoje, emanando as energias de cura aos necessitados. Esse gesto é o gesto maior, né? Doar o amor ao próximo, como diz a mentora Maria João, primeiro vamos nos amar. Nós nos amando, nós temos condições de compartilhar esse amor, né? Graças a Deus. Graças a Deus, né? Hoje eu tenho uma mensagem de um espírito, como ele diz, ele viveu nessa cidade. E hoje ele vem mais em agradecimento, né? Há 3 luas atrás, 3 luas grandes, mais de 3 luas grandes atrás, ele esteve presente nessa casa. Quando a gente iniciamos, né, os estudos, as meninas, né, iniciaram os estudos, era só 2 pessoas, né, que iniciaram, e veio uma educadora, e ela iniciou para fazer uma pesquisa. Ela queria umas preces, né, e uma das mentoras, que é a mentora Isis, né, ela foi em busca de conhecer um pouco sobre essa educadora, né? E aí, o que acontece? Trouxemos, né, a grande história, depois eu vou até fazer o convite para a mentora Isis, ela vai ter mais informações. E hoje estamos aqui, como ele diz, sendo agradecidos, cada um de nós que estamos aqui presentes. Ele fala que ele iniciou na cidade os primeiros contatos da parte espiritual foi nessa casa. Foi quando ele recebeu o amor, foi quando ele recebeu as preces emanadas a ele, e ele agradece, porque muitos que estiveram aqui já foram homenageados. E ele fala que foi uma maneira muito linda de trazer a história da sua família a essas terras. Estavam tão esquecidos. Então, assim, só agradecer. Ele agradece a cada um de vocês que participam, né, da comunidade. E, como lhe diz, temos registrados, né, esse grande acontecimento quando ele esteve aqui pela primeira vez. Só agradecer, né, a cada um de vocês, só agradecer por acreditar em nós, né? Muito agradecimentos aí. E hoje a mensagem é desse espírito. Ele vem, como ele diz, né? Ele é exemplos de amor ao próximo. Ele doou todo o seu amor àqueles que mais necessitavam, sem nada em troca, né? Então, quando a gente nos diz isso, é muito prazeroso, é muito grandioso você doar ao outro sem nada em troca, né? Então, foi o que ele fez, ele nunca esperou que ele fosse destaque em lugar nenhum. Ele fez o que ele sentiu prazer, né, de fazer. Espero que você siga os exemplos, né, de doar àqueles que mais necessitam. Quando a gente nos diz isso, é um gesto, é uma palavra, né, é um sorriso. Isso é a caridade. Isso é ajudar ao outro, né? Então, às vezes, não, eu não tenho valores para ser doado. Não, você tem um abraço. Você recebeu essa vida para estar em terra, para ser compartilhada ao outro. Quando Cristo esteve aqui em terra, né, ele deixou esses ensinamentos. Quando você pega os mandamentos do Cristo,
todos são voltados ao amor, né? Para o quê? Para nós compartilhar esse amor. Como lhe diz, o amor, ele é o quê? É um mandamento. Ele é um mandamento do Cristo, que nos deixou para cada um de nós seguir. Mas para isso, precisamos nos amar. E muitas vezes, como lhe diz a doutora Maria João, muitos chegam até a casa e falam, olha, está muito cansativo, está muito repetitivo, né? Sempre falando de amor, mas precisamos, sim. A casa, ela prega o amor. Ela não quer que vocês não sintam acolhidos, que vocês não sintam amados. Estamos aqui para amar todos igualmente. Aqui não tem diferença. Não importa a religião que você é. O importante é o amor. O importante é o compartilhar. Estamos aqui a receber a cada um de vocês. Então, só agradecer a cada um de vocês, né, que nos ouve todos os dias, né, que estão aqui. Toda quinta lua, né, tem sempre um rostinho diferente para estar aqui conosco. Só agradecer a cada um de vocês por acreditar em nós e graças a Deus. Graças a Deus. Vou fazer o convite para a mentora Is. Ela vai falar um pouquinho para vocês esse início aí da casa. Então, como, né, vocês acabaram de ouvir essa mensagem desse homem ilustre, né, que esteve em nossas terras, né, administrando nossas terras, e muitos aí conhecem, outros, né, mais jovens, não tiveram oportunidade de essa convivência. Eu lembro, era criança ainda, mas eu me lembro muito, né, e ele foi um dos primeiros a estar na casa, né, e nos deu muito incentivo, e nos falando, vocês estão no caminho certo, né, e sempre nos agradecendo também pelas preces. Ele sempre falou que ele nunca foi lembrado nas outras casas, mesmo por ter passado aqui, deixou um legado muito grande, né, para todos nós. Depois dele, eu acredito que ainda não teve nenhum administrador com o potencial de amor que ele teve pela nossa comunidade, né, com grande sabedoria. Ele soube conduzir a todos com sabedoria, amor, que é o mais importante, né? Naquela época, os valores eram menores, né? Assim, questão financeira, né, de pagamentos, e ele administrou a nossa cidade com muito rigor. E eu lembro cenas dele também sendo vaiado pela sociedade, muitas vezes, porque ele não fazia o que as pessoas queriam, ele agia com o coração, e as pessoas queriam que ele agisse, né, de outra forma. Então, a gente pede até perdão a ele, né, pela sociedade, né, por ter feito isso com ele, e hoje a gente reconhece a grandeza, né, tudo que ele passou. Olha como ele transformou a nossa cidade. Depois dele, as coisas mais essenciais que nós temos hoje foi ele que deixou aqui na cidade, né? Depois só foi dando uma continuidade, mas assim, ele pegou a época mais difícil, que não tinha as máquinas, né? Então, ele transformou a nossa cidade, deixou muita coisa boa pra gente. A gente só agradece, a Casa Bem TV agradece, né, pelo incentivo que ele nos deu, pela certeza, né, que a gente estava no caminho certo. Então, a gente só agradece. Como foi nos primeiros anos, a gente estava ainda, né, engateando ainda, não tinha nem dado o primeiro passinho, e ele já estava aqui para nos ajudar. E eu falo que tem duas figuras, uma é ele, que é o principal dessa casa, que está sempre, né, está sempre nos ajudando. Então, eu falo que eu defendo ele em qualquer situação, eu defendo ele, porque eu sei do valor que ele tem, e esse amor que ele praticou, porque o amor, ele não é só palavras bonitas, né? Ele é ação, é verbo, então tem que ter ação, a gente tem que levantar e fazer, porque não adianta a gente ficar no lugar, né, lá deitado, só pensando, achando, não, eu estou emanando amor. Não, amor, você sai do seu lugar, do seu, né, conforto ali, você vai atrás de quem precisa, você faz algo por alguém ou pela sociedade. Então, amor é isso, é ação. O verbo tem que ter ação, você tem que caminhar em direção àquele que precisa, ou a sociedade que precisa, né? Não vamos falar só de uma pessoa. E esse amor, ele nasce na família, como já foi falado no Evangelho, né? O primeiro amor, o primeiro contato de amor é dentro da família, né? Que nasce.
e vem de respeito pelos pais, e não é, os pais, a gente não paga tudo que, essa honra não é só com o respeito, é também transportando esse amor que nós recebemos, também fazendo algo pelos nossos pais, quando, né, eles já não tiverem mais forças para fazer. Então, não é pagamento, né, é o nosso dever mesmo. E eu tenho outra mensagem também, que foi escrita na terça-feira pela mentora Isis, e eu vou ler para vocês agora. Boa noite a todos, mais uma vez. Que o nosso amor seja grande ao ponto de transbordar e poder também preencher o coração daqueles que desse amor necessite. Busquemos sempre o caminho do bem, estando sempre prontos a doar, a prestar a nossa caridade. Não uma caridade material, mas sim espiritual. Doemos aquilo que faz crescer, florescer e transbordar. Portanto, não se cansem de doar amor. Sejam fortes, sejam fontes inesgotáveis de amor. Tenha amor para você e para o outro. Não existe outro caminho para se chegar até o Cristo, se não for o caminho do bem, o caminho do amor. Fiquem firmes. Forte abraço, Isis. Então, essa mensagem, né, é como a gente fala, a gente está só batendo nessa tecla do amor, do amor. Às vezes vocês podem achar, ou alguém acha que é cansativo, mas não é. Sem o amor, a gente não chega a lugar nenhum. Nós não podemos chegar no Cristo se não tiver o amor. Então, o primeiro é o amor. E tem uma situação que eu quero falar, essa situação ela vai também, nós vamos repetir na próxima palestra, que eu não vou falar o tema ainda, mas a gente está vendo aí, né, nas mídias, as pessoas tentando se preencher com os bonecos de plástico. Então, olha para você ver a falta de amor. Onde que as pessoas estão buscando querer se preencher. Então, a gente vamos refletir sobre isso, né? E ver que nós temos que trabalhar o amor mesmo em nós, o amor para passar para as pessoas, porque quando chega a esse ponto de uma pessoa se apegar a um boneco de plástico para falar que é um filho e querer que ele seja realmente, né? Nós já estamos perdendo esses valores do que é o amor. Então, vamos refletir, né? E não cansemos de doar amor, de buscar esse amor para nós e para doar para o outro, né? O amor nunca é demais, ele tem que transbordar, ele tem que estar sempre movimentando em nós. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Só agradecer novamente cada um de vocês. Sinta amados, sinta acolhidos, né? Por todos os seus mentores, os mentores da Casa Bem TV, e graças a Deus. Graças a Deus. Vamos, né, fazer uma oração em encerramento. Emana essas energias aos filhos necessitados. Graças a Deus por essas grandes oportunidades. Graças a Deus. Graças a Deus e graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino e da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus, agradeço imensamente a presença de cada um de vocês. Agradeço todos os mentores presentes. Graças a Deus. Graças a